o fim do Palmeiras e eu tô muito irritado porque o Flamengo pode, pro ano que vem, contratar R$1 bilhão em jogadores. É isso mesmo. Enquanto o Flamengo pode contratar enquanto do lado do Flamengo, vou falar do Flamengo sim. Você, torcedor do Palmeiras passa pano, vai ter que ouvir que hoje o Flamengo distanciou do Palmeiras. E eles estão disputando aí uma premiação entre os 5 maiores clubes do mundo. Do mundo, enquanto a gente tá aí. 5. A tendência óbvia é esse time ficar muito mais forte. Muito mais forte. E muito mais sólido, consistente, vai ficar mais complicado, tá? Chega mais, nação, já vai deixando seu like, também hype, se puder hypar nosso vídeo, do lado de inscreva-se, você terá a oportunidade de hypar nosso vídeo, assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos com as principais reações do Flamengo pelo Brasil. Agora vamos aqui para mais um corte, link na descrição dos canais que a gente usou para deixar os créditos de direitos autorais. Clubes por 15 minutos em cada jogo praticamente, mas não tem a menor condição. E o Palmeiras passou um ano e deve passar ainda mais 2026 sem Paulinho, jogador que o Palmeiras gastou uma fortuna e não consegue colocar em campo. Então, desculpa, diretoria, o Flamengo agradece. Enquanto do lado do Flamengo, vou falar do Flamengo sim. Você, torcedor do Palmeiras passa pano, vai ter que ouvir que hoje o Flamengo distanciou do Palmeiras. E eles estão disputando aí uma premiação entre os 5 maiores clubes do mundo. Do mundo, enquanto a gente tá aí, ai, o Palmeiras é uma gestão, não é nada, não é nada. Então tá aí, enquanto o Flamengo cresce, o Palmeiras fica dando esse vexame e com a fralda cheia em 2025. Vem a Copa do Brasil, e o que acontece na Copa do Brasil? Se não bastasse o vexame do Paulista, o Palmeiras perde as 2 partidas pro Corinthians. Mais tempo do Palmeiras, e aí seria o nosso fim. Inacreditável, rapaziada. É o fim do Palmeiras e eu tô muito irritado porque o Flamengo pode, pro ano que vem, contratar R$1 bilhão em jogadores. É isso mesmo. Enquanto o Flamengo pode contratar R$1 bilhão, pode gastar R$1 bilhão em contratações e que nem precisa, o Palmeiras vai com as calças na mão e com essa diretoria horrorosa que não sabe escolher jogador e fazendo a mesma coisa. E como o lema que eles mesmo colocaram, como você vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? E a mesma coisa, pra mim, é ter o Abel, é ter o Anderson Barros e é ter a Leila Pereira no comando, que não conhece absolutamente nada de futebol, tá bom? É, rapaziada, e amanhã ainda tem Vasco... Pô, se o saldo não for positivo, eu tô maluca. É porque não acabou em título e título é o que importa. Ricardinho diria, porque ele só pensa em título. É bom, mas é ruim, resultado. entendeu? Mas um empate, uma vitória e uma derrota contra esses times aí, pô, se isso aí não for bom, desculpa, eu não consigo entender. É bom, mas é ruim. Deixa eu ver. O que tá escrito aí? O Flamengo está mais perto da elite europeia ou dos clubes brasileiros? Mais perto dos clubes brasileiros. Perto dos... Desgarra dos clubes brasileiros, na verdade, né? Não, isso não quer dizer que ele vai chegar na elite europeia. Eu tô com o Vitor Sérgio, se colocar pra jogar com o segundo... segunda prateleira da Europa, o Flamengo vai deitar. Aqui no futebol brasileiro, junto com o Palmeiras, um pouquinho acima... dos outros. Sim. Da maioria do futebol brasileiro. Sim. Tá, o que a gente coloca a diferença? É isso aqui, tá? Vou colocar um tamanho, uma coisa literal aqui pra gente entender Perfeito. o tamanho disso. Um bloquinho. Isso. A distância do Flamengo pro Chelsea, ela é deste mesmo tamanho? Não. Ela é maior? Acho que é um pouco maior. A questão Tipo aí... A questão... Não é o dobro, é um pouco maior. Mas o Chelsea tá no primeiro Talvez escalão? seja a mesma coisa. A minha pergunta é, acho que tá. o Chelsea está no primeiro escalão do futebol europeu? O Chelsea, você olha pra ele e fala assim, ele é favorito pra ganhar Champions? Quantos? Como a gente é olha... o primeiro escalão? Não sei. Se aí você vai falar depender 4, muito. eu acho que não tá. Se você falar 6, eu acho que talvez eles... 6. Então quais são os 6? Acho que eles estejam. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, City, PSG, Bayern... Já falou. Falei, né? Perdão. Então, aí o sexto pode estar hoje, o Arsenal. pode ser Arsenal, o óbvio. Chelsea, Não, Arsenal tem que estar. Pode ser o Chelsea. Tá ali, Arsenal tá tem no que estar. bolo. Tá entre os 6. Entre os 8. Olha, 8 Entre os 8 com garantido. certeza. Os 8 garantido. Então é isso. Eu acho Porque que assim... você olha pro Flamengo, é o que você fala, o Flamengo vai disputar Libertadores todo ano pra ganhar. O Chelsea eu não sei se vai disputar todo ano pra ganhar. Um ponto aqui é o seguinte. Mas aí é isso. Porque eu acho que lá você tem mais clubes disputando as coisas. Aqui eu acho que você tem menos clubes disputando as coisas. Que então a gente tem mais certeza de que o Flamengo vai ficar nessa batida. É que eu acho que fazendo o exercício, se você tirasse, sei lá, o lanterna do Campeonato Francês e botasse o Flamengo no lugar, eu acho que o Flamengo iria pra Champions no Campeonato Francês, mas perderia o Campeonato do PSG. Sim, também acho. Entendeu?
Eu acho que esse núcleo do Flamengo... Seria o vice-campeão no Campeonato Brasileiro? Eu acho que ele brigaria para ser o vice-campeão. Lanche também, né, nesse ano. Mas não incomodaria o PSG. Também acho que não. Não sei se não incomodaria. Não, Tudo bem que o PSG tá jogando com time reserva esse ano. Né? O francesão é todo reserva, praticamente, o PSG joga esse ano. Então, mas assim, vai ganhar. Coloquemos que jogue com o titular. Mas hoje, se você botar o Flamengo jogando com o Lyon, com ele vai jogar. o Lan, jogar com o Olympique Marseille, eu acho que o Flamengo joga contra esses times. Eu acho que joga e a chance de conseguir e acho que pode ser, mas eu acho que num campeonato de 32 rodadas, eu acho que ele pode chegar à frente desses times. Mas acho que ele não compete com o PSG. Se você já bota o Flamengo na Premier League, eu já acho que é do meio da tabela para baixo. 7º, 8º. Porque na Premier League, para você fazer 3 pontos na Premier League, é muito custoso. Você vai parir um pouco o espinho toda semana. Na Espanha vai ficar em terceiro. Na Espanha, não sei, talvez, não sei se num longo prazo, se você vai jogar com o Villarreal. Eu acho que é legal. Eu também acho. Porque, cara, são contextos muito diferentes, quantidade de jogo, gramados, viagens. E é um jogo, às vezes, melhor nesses lugares, porque teria viagens mais curtas, teria um pouquinho mais tempo. Gramados melhores. É que você fala do francês, tirando o Paris Saint-Germain, que é a primeira prateleira na Europa hoje, não tem nenhum time do campeonato francês que seja a segunda prateleira na Europa. Não tem. O Marseille dessa temporada é bom, tá? Mas é a terceira prateleira. Não, eu concordo. Mas é bom. O Olympique de Marseille dessa temporada pode dar um trabalho. Acho que seria isso. E acho que isso é evolução do Flamengo, né? Porque hoje o Flamengo tem jogadores que até outro dia estavam na Champions. O Flamengo tem um treinador que é mais moldado ao futebol europeu do que o futebol brasileiro. Eu acho que é 100% moldado, não? Então, assim, acho que as ideias dele são muito mais de inputs do futebol europeu do que do futebol brasileiro. Então, acho que isso são coisas que até falando nisso que você falou, Vitor... Mas eu acho que para bater de frente com a elite, eu acho que é muito custoso pro Flamengo. Não, com certeza. O Flamengo ganhou do Chelsea, fez a melhor partida do Flamengo num ano. O Flamengo, contra o Bayern, ficou toda hora correndo atrás do rabo. E aí, quando o Flamengo diminuiu, o Bayern acelerava e aumentava. E ficou isso. E quanto ao PSG, acho que pra mim o Flamengo fez muito mais força pra empatar o jogo do que o PSG. Então, assim, acho que isso é um ponto que ainda mostra que a distância é muito grande. Né? E pensando nisso, pensando em diminuir essa distância, Felipe, é primordial que o Felipe jogue de novo. Jogar mais uma temporada. Acho que os caras agora, eu não tô lá, não tenho informantes por lá, mas tenho certeza que os caras agora estão no vestiário falando, a gente vai voltar aqui ano que vem. Os caras estão falando, cara, a gente vai voltar aqui ano que vem pra ganhar de novo. Eu lembro, pra tentar ganhar, né? Eu lembro muito, eu li o livro do Robertson, quando ele fala... Não foi só eu que falei bem do Flamengo na final do Mundial, cara. Né? Eu vi vários depoimentos de alguns jornalistas falando bem do Flamengo, né? Nessa final do Mundial, que jogou bem, foi bem com o Paris Saint-Germain. E aí, numa entrevista para Romário TV, que não saiu ainda, mas teve um teaser aí, né? O Toni Kroos, né? Ex-Real Madrid, né? Campeão alemão aí, campeão com a Alemanha em 2014, né? Ele falou o seguinte, me surpreende um pouco, mas isso significa que o futebol brasileiro, pelo menos as melhores equipes do Brasil, podem competir bem, porque o PSG, sem dúvida nenhuma, na última temporada foi a melhor equipe da Europa. Agora, um pouco menos porque tem alguns lesionados importantes, mas isso significa que o futebol brasileiro está bem e que os melhores times do Brasil podem competir com os da Europa, sim. Cara, primeiro a Copa do Mundo de Clubes, agora essa final aí do Flamengo com o PSG na Copa Intercontinental. Cara, é muita coincidência? É coincidência que os times brasileiros foram bem? Tá? Agora, o que me surpreende mesmo é algum jornalista que eu vi aí, né? Porque o Flamengo foi dominado. Cara, eu não vi isso aí não, velho. Porra, será que eu tô cego? Meu trabalho é fácil porque eu uso o Clique essa. Tá, né, exacerbando. Porque, cara, é muita inveja também, né? Os caras morrem de inveja, né? O time deles é uma bosta, não consegue chegar perto do Flamengo. Não consegue chegar perto. E pelo amor de Deus, velho. E aí já viu, né? Que cada um enxerga o jeito que quer, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu achei que o Flamengo foi muito bem nessa final. Vejo alguns comentaristas falando muito bem, entendendo o jogo como foi. Agora tem gente que, nossa, é pura inveja, né, velho? Meu Deus do céu. Vai entender, né, cara?
Porra, em vez de ficar orgulhoso que o futebol brasileiro foi bem, tanto na Copa do Mundo, foi bem na Copa do Mundo, né? Todo mundo esperava muito menos que aquilo, né? E agora vem o Flamengo na final com o PSG, leva pra prorrogação, leva pros pênaltis, velho. Porra, pelo amor de Deus, cara, vamos acordar, gente. A boa notícia pros flamenguistas é que o Flamengo obtém a posse, em definitivo, da área do gasômetro pro estádio próprio, né, cara? Porém, né, sofreu um reajuste ali no terreno. O que acontece? Ele obteve a posse do gasômetro. O avanço no projeto aconteceu após o Conselho Curador do FGTS manifestar um parecer favorável ao Flamengo, né? E agora vai ter que pagar aí um valor adicional de 23,6 milhões, divididos em 5 parcelas anuais com a devida correção monetária. Apesar do acordo ter sido firmado no ano passado, a minuta passou por ajustes técnicos em setembro agora. Né? Lembrando que o Flamengo pagou no leilão 138 milhões 195 mil, né? Realizado em julho de 24 pelo terreno. Né? Então, daqui para frente agora, ele tem novas etapas a serem cumpridas aí, tem a limpeza do terreno, a remoção daquela empresa de gás que tem lá, mas aí é a prefeitura que vai fazer. Né? A previsão de construção do estádio é 2036 e 39, mais ou menos por aí. E se tem uma coisa que está preocupando aí o Flamengo, é a renovação do Felipe Luiz, que até agora não aconteceu, né? Até agora não aconteceu, tá travado o negócio. Lembrando que o Felipe Luiz está lá na Espanha, visitando lá o Atlético de Madrid, reencontrando colegas e tal, e a renovação aqui está travada. Tudo por uma questão financeira, né? O Flamengo fez uma proposta baixa, foi considerada baixa pelo staff do Felipe Luiz, pelo cara que está negociando o contrato do Felipe Luiz, que é um empresário português, né? E agora fez uma contraproposta, o Flamengo teria considerado alta, se encontraram, e aí eles pegaram e chegaram mais ou menos num acordo ali, mas não chegaram, né? Tipo, chegaram, melhorou um pouco as coisas, mas não chegou em nada ainda. A gente sabe que o Felipe Luiz está super valorizado, né? Não é à toa também, né? Lembrando que ele pode sim ir para a Europa. Uma das coisas que eu achei que me chamou atenção é que eles querem uma multa rescisória baixa para o Felipe Luiz. Aí, mas para que uma multa rescisória baixa? Ele está querendo ir embora já? Sendo que ele já falou que quer ficar pelo menos mais um ano, possível renovação para outro ano. Né? Então, quer dizer, quer ficar até 2026 e possivelmente para 2027. Esse possivelmente, de repente, seria uma renovação automática no contrato de acordo com as metas que forem estabelecidas ali, né? O fato é que esse contrato do Flamengo, ele vai pensar, cara, eu vou aguentar a zoeira, que se eu zoei, eu vou aguentar também, perdi, paciência. Mas ele vai raciocinar e falar, cara, as perspectivas para o Flamengo são muito boas. Consequentemente, para os demais, em sua grande maioria, assim, muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Tem que torcer muito contra o Flamengo, torcer para o Boto fazer atrapalhada, para o Bap errar alguma coisa, para o Felipe Luiz não renovar, para o Boto meter mais 9 milhões no Emerson Royal de centroavante, quer dizer, um jogador que não vai acrescentar e vai custar caro, né? Tem que torcer por isso. Porque se o Flamengo acertar no mercado, mantiver o técnico e conseguir dar sequência a esse trabalho dentro do que foi 2025, a tendência óbvia é esse time ficar muito mais forte. Muito mais forte. E muito mais sólido, consistente, vai ficar mais complicado. Tá? Vai ficar mais complicado. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que, lógico, não é glamorizar a derrota, que outra fase babaca que aparece. Não se está glamorizando porcaria nenhuma. Se está falando o seguinte, perdeu, o torcedor não gostou de perder, porque viu que estava perto, que teve a chance de ganhar o jogo, tinha a chance no pênalti, claro, não conseguiu, mas o que o futebol, o campo mostrou, foi muito positivo para o Flamengo. Digamos que o Flamengo jogasse todo retrancado, como outros brasileiros fizeram, o Rossi fizesse 18 defesas, a bola batesse 20 vezes na trave, os caras perdessem vários gols e o Flamengo, numa bola escapada, fizesse 1-0. A gente ia falar assim, pô, o Flamengo foi campeão. Mas como? Porra, suando sangue, com as calças na mão e tal, ganhou. O importante é ganhar. Ok. Olha para frente. O que esse jogo significa? Claro, que uma retranca que deu certo. Legítimo. O que acontece é o contrário. O resultado não foi o esperado pelo torcedor do Flamengo, mas o jogo, a qualidade, o que foi apresentado, mostra a possibilidade de um crescimento que o Flamengo, como o próprio Felipe falou isso, né? O Flamengo não vai jogar a Premier League, gente. Vai jogar aqui, na América do Sul.
ele pode abrir uma vantagem sobre os demais e ser, de fato, um time ainda mais difícil de ser batido do que foi ao longo desse ano todo. Teve erros, alguns jogos assim com uma certa falta de concentração, falhas, Central Córdoba, Santos, Fortaleza, enfim, alguns jogos aí que a gente pode lembrar, mas no Estudiantes, né, lá em La Plata, atuações fracas, com muitos erros, mas, cara, esse jogo, acho que ele anima muito o torcedor, quando ele esfria a cabeça, cura o luto da derrota, nos pênaltis ele vai pensar, cara, o ano que vem pode ser muito forte. Agora está nas mãos mais dos cartolas agora do que de qualquer outra pessoa. Renovar o contrato do técnico e acertar nas contratações. Aliás, se o senhor José Boto tivesse contratado um centroavante no meio do ano, que ele trouxe um em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, o Juninho. O Juninho não foi aprovado por eles mesmos, né? Não jogava. Vai para o Pumas. Se ele não corrige a rota, trazendo o centroavante no meio do ano, isso foi discutido aqui várias vezes, né? O Pedro não precisaria jogar machucado. O Flamengo teria um centroavante de bom nível dentro de campo para fazer o papel que o Pedro tentou executar sem a condição física ideal. O desfecho poderia ser outro, né? Poderia ser bem diferente. Como também o goleiro, o Flamengo não trouxe um goleiro, deixou para ver isso para o ano que vem. O Rossi é um goleiro, que é um bom goleiro, acho que dentro do nosso nível, que é um bom goleiro, apesar da atuação irregular lá no Catar, nesse jogo. Mas está muito confortável para ele, né? Não tem disputa. Uma das poucas posições que ninguém disputa com ele. Não tem. Os zagueiros, você tem 3 zagueiros, laterais podem brigar por posição, no meio, os volantes aí tem um monte de gente, no ataque, né, nas pontas, vários caras disputando. Só não tem disputa de centroavante, se for só ter o Pedro. A Arrascaeta é absoluto, que é o craque do time, óbvio, né? E goleiro. Não tem disputa. E acho que vai ser bom se chegar um goleiro também para tirar da zona de conforto, né? Porque acho que ele é um bom goleiro com alguns momentos assim que... E essa jornada foi muito ruim. Se ele não tivesse colocado aquela mão na bola, que jogo seria aquele se vira 0-0? Primeiro para o segundo tempo. E de tudo que você falou aí, né, Mauro, antes da bom dia para o André, bem resumido, você não está falando só do presente, né, de perspectiva. Aqueles que vão brigar para Liga Europa, tentando chegar numa vaguinha de Champions, sabe? E ali tentando, sabe? Eu acho que ele seria o time do segundo pelotão hoje. E queria incomodar os do primeiro pelotão algumas vezes. Eu vejo dessa maneira. E o detalhe, a idade, né? Média de idade que entrou em campo do Paris Saint-Germain, 24,2. Flamengo, 30,5. Claro que isso pesa, né? Também, né? E com a carga de jogos, né? Que um tem e o outro não teve. Nem vai ter. Nem na metade da temporada eles estão. Ao contrário do que nós falávamos no meio do ano, quando eles estavam em fim de temporada, mas sem quase 80 jogos nas costas, né? Muito menos. E os times brasileiros estavam na metade da sua temporada. Agora... Não pode mais. Eu entraria aí para ajudar. 10 minutinhos. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte. Então, se você puder nos ajudar a sempre trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.